Olá, chegando para você os assuntos do agronegócio e da pecuária aqui em Santa Catarina. O programa de hoje está cheio de notícias importantes para você do campo e da cidade. Olha só o que a gente preparou para essa edição. Equipamento em fase de teste no meio-oeste transforma rejeitos de suínos e aves das granjas em biogás, uma fonte renovável e que ainda ajuda o meio ambiente. Vamos ver também, Estado sanciona lei que incentiva a agroecologia e a produção de orgânicos aqui em Santa Catarina. E quem tem terreno rural precisa ficar atento ao prazo para a declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural deste ano. E ainda, a Epagre divulgou nesta semana a estimativa para a safra de verão. Um equipamento que está em fase de testes em Concórdia, no meio-oeste, produz biogás por meio de rejeitos de suínos e também de aves nas granjas. Eu estive lá conhecendo de perto esse projeto da Embrapa. Olha, uma fonte renovável e que ainda ajuda o meio ambiente. Olha que interessante. Quando se fala em agronegócio, a preocupação com o meio ambiente é algo que está diretamente ligado ao setor. E aqui no Grande Oeste, os bons exemplos e iniciativas estão por toda parte. É o caso da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária que fica em Concórdia. Por lá, os dejetos de aves e suínos são tratados e ganham uma função sustentável. Nesta estação de tratamento, os efluentes viram água limpa que é reutilizada. Mas não para por aí. Este equipamento, que ainda está em fase de testes, produz biogás. É um campo experimental para estudarmos diferentes processos de tratamento de dejetos. O foco aqui é extrair uma fonte renovável através dos dejetos dos porcos e das aves. Os rejeitos saem das granjas por meio de canos e são despejados nessa estrutura gigante. E é lá dentro que esse processo para gerar o biogás acontece. Nós pegamos a matéria orgânica dos nossos efluentes da suinicultura e transformamos eles em biogás, que é uma fonte renovável de energia. Aqui na Embrapa de Concórdia, os rejeitos de suínos viram biogás. O resultado final, combustível sustentável que é utilizado aqui no carro da empresa. Esse biometano, que é o biogás purificado, ele é equivalente ao gás natural veicular, ou seja, do ponto de vista químico, o de combustível é exatamente igual. Então o veículo ele é convertido a gás natural veicular e esse biometano abastece esse veículo e ele roda com esse combustível. O projeto é uma parceria da Embrapa de Concórdia com a empresa Quêmia de Chapecó. Toda essa tecnologia e que tem gerado bons resultados ao meio ambiente é daqui do Oeste. A gente sempre procura embarcar projetos na agroindústria de recuperação, de reuso ou a possibilidade de recuperar um sólido, que é um passivo ambiental, e fazer uma conversão dele para bioenergia e disponibilizar esse gás para a indústria poder utilizar como um produto final. O que começou com um protótipo pequeno e estudos avançados se transformou nesse projeto pioneiro e inovador, contribuindo inclusive para a redução de emissão de gases de efeito estufa. E como resultado final, um ar mais limpo. Esse equipamento também pode ser aplicado principalmente para agroindústrias, para pegar essa biomassa e fazer essa conversão de biogás e devolver esse gás com potencial energético para a indústria poder utilizar. E as ideias não param por aí. Outra iniciativa e que está prestes a virar uma realidade vai dar um destino mais sustentável aos restos de alimentos do CEASA, que é as centrais de abastecimento do estado, que fica na Grande Florianópolis. Eles necessitam de energia elétrica lá, fazem muito uso de energia elétrica. Então, a partir desse resíduo, vai ser gerado biogás para eles utilizarem lá dentro da própria CEASA, lá em São José. E olha que curioso, um centro de educação infantil em Itajaí achou uma forma diferente de entreter os alunos e também incentivar a aprendizagem em uma matéria que muita gente tem dificuldade, a matemática. Olha só como os alunos do contraturno escolar aprendem a fazer os cálculos. Por aqui, o cuidado com a horta vai além da manutenção do espaço. É uma forma de aprender. E não apenas sobre a natureza ou alimentação, mas sim matemática. Os alunos têm a oportunidade de aprender enquanto cuidam dos legumes e verduras.
Dependendo da idade dos estudantes, o tema é abordado de formas diferentes. Se a gente observar, a gente encontra matemática em tudo na nossa vida, né? E a horta não seria diferente. Então aqui a gente consegue trabalhar desde das formas geométricas, né? Com os menores, que a gente tem vários grupos, várias idades de alunos aqui na escola. Desde trabalhar as medidas, metros, centímetros, trabalhar cálculos de matemática financeira, porque eles compram, vendem, fazer cálculos tipo, se a gente for no mercado e comprar esse produto ou a gente plantar, quanto que a gente economiza, desde a gente consegue falar, né, toda essa parte da matemática, tem muita matemática envolvida, ângulos, então a gente consegue explorar muita coisa realmente com os alunos. A ideia veio do professor de geografia, que viu uma oportunidade surgir, com sobras de alimento e também com espaço livre para ser aproveitado. Nós ganhamos da merendeira da escola algumas raízes de cebolinha. E a partir dali, daquela cebolinha, quando a gente viu que ela cresceu muito rápido, ela desenvolveu muito bem, a gente vendeu as primeiras colheitas, né? A primeira colheita foi vendida e nós começamos a comprar novas mudas, certo? Então a gente já trabalhou um pouquinho ali de empreendedorismo com o próprio aluno. Além de todo o ensinamento matemático, os alunos cuidam dos alimentos e inclusive consomem eles na hora do almoço. Para os estudantes, estar ao ar livre e aprendendo ao mesmo tempo é a melhor parte. É bem legal por causa que muitas pessoas não podem ter essa oportunidade de ter, assim, participar assim, em ar livre. E também é bem legal mexer com essas coisas assim, por causa que a gente pode consumir depois. É bem significante para nós estar nesse momento aqui junto com eles. E durante os últimos meses falamos bastante aqui no ND Agro sobre os cereais de inverno. Com a safra de verão se aproximando, o governo do estado fez um balanço das ações e dessa primeira edição do Programa de Incentivo ao Plantio de Grãos. Olha só. 2021 marcou um grande esforço de Santa Catarina para aumentar o cultivo dos chamados cereais de inverno. O programa, lançado e incentivado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, foi motivado pelo grande consumo de milho na cadeia produtiva de carnes e leite. Os principais produtos do agro catarinense consomem mais de 7 milhões de toneladas do grão por ano, e grande parte deste volume é importado de outros estados ou países. Como é conhecido, Santa Catarina tem uma grande produção de proteína animal, né, expressiva, e tem uma demanda grande em função disso de necessidade de milho para a fabricação de ração para a alimentação desses animais. Só que o Estado, infelizmente, não produz toda a quantidade necessária. Então, há um déficit, né, entre 4 e 5 milhões anualmente de milho, que há necessidade de ser buscada, então, em outros estados, outros países, para suprir essa demanda. Na safra 2020-2021, as lavouras do estado sofreram com a estiagem prolongada, além dos ataques da cigarrinha do milho, e a produção acabou com uma queda de 27%. As estimativas do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola apontam para uma colheita de 1,8 milhão de toneladas, sendo necessário importar cerca de 5,5 milhões de toneladas de milho neste ano. Para que, com o passar do tempo, esse déficit diminua, o governo apostou no uso de cereais de inverno, como trigo e triticale, na plantação entre safras. Uma das alternativas, e viáveis, né, não é uma alternativa, é sim uma possibilidade de uso para, inclusive, fabricação de ração. Então, é o trigo, né, o trigo, o triticale, o centeio, que são cereais de inverno e podem ser cultivados nesses períodos e que podem ser usados, então, para a fabricação também de ração animal, sem perda de qualidade nutricional, sem problema algum, e substitui integralmente o milho. De acordo com dados da Diretoria de Agronegócio e Cooperativismo do Estado, pelo menos 500 produtores foram beneficiados diretamente pelo programa. 12 mil toneladas de trigo foram produzidas, e a região com maior índice de adesão ao programa foi a do Alto Vale do Itajaí. Para o governo, mesmo com resultados limitados, o programa mostra potencial para os próximos anos, justamente porque já na primeira edição foi bem recebido pelos agricultores. O governo do estado tem também em funcionamento unidades para testes de cereais que possam entrar no incentivo.
Uma delas fica em Jacinto Machado, no sul do estado. Os experimentos, realizados em parceria entre Secretaria de Estado da Agricultura, a EPAGRE e cooperativas, buscam avaliar o cultivo de trigo, triticale e centeio, na entre-safra também do arroz. Com o apoio das cooperativas nas suas regiões, foram implantadas essas 6 unidades, né, em Chapecó, Ituporanga, Canoinhas, Campos Novos e essas 2 no litoral, exatamente para poder identificar, né? Que essa também foi uma limitação para que o programa esse ano não fosse mais abrangente, mais expressivo, pela falta, inclusive, de material de sementes adequadas para a fabricação de ração. A intenção é aumentar a renda dos produtores, que terão 2 colheitas por ano, e reduzir a dependência de milho para a alimentação animal. A Secretaria avalia, sim, como positivo essa parceria com as cooperativas, com outras agropecuárias que já operaram o programa, né? E, inclusive, serviu de aprendizagem para todos, né? Desde os produtores, né? As cooperativas, as agroindústrias, vai ter, né? A Secretaria. Aí no sul do estado, em Forquilinha, um casal resolveu investir na produção de morangos semi-hidropônicos. Além de uma excelente colheita, a renda da família agora inclui também a venda de geleias dessa fruta. O Clóvis é produtor de morangos semi-hidropônicos. A fruta cultivada na propriedade dele em Forquilinha faz tanto sucesso que ele mal colhe e já tem cliente querendo comprar. A ideia de produzir o fruto veio de uma época em que ele queria investir em uma nova atividade e o que seria a solução já estava ali, no quintal de casa. E a ideia veio do morango porque eu tinha um canteirinho de morango no chão e eu comecei a cuidar bem dele e veio um morango bonito. Então foi onde veio uma ideia assim de eu visitar alguém que já estava à frente do ramo, né? E achei muito interessante. O Clóvis, então, foi procurar auxílio e orientação. Em Forquilinha, encontrou apoio na EPAGRE e na Secretaria de Agricultura e foi incentivado a investir no morangueiro. Ele nos procurou, a gente deu algumas opções de cultivo para ele. Ele se identificou muito com a cultura do morangueiro, é uma cultura que ele também já tinha um bom conhecimento. Então a gente presta aqui para o Clóvis Forjarini uma assistência técnica. Nós fazemos as visitas e as orientações aqui para o Clóvis com uma certa frequência. Os morangos daqui têm muitos diferenciais. Além de as mudas serem de qualidade, a produção é considerada semi-hidropônica, já que é plantada em terra e umedecida longe do solo, por meio de um sistema de irrigação. Além disso, toda a embalagem sai com código de rastreabilidade, o que é bom para quem planta e para quem consome. O consumidor final, buscando então com um código e aproximando com o próprio celular, ele vai ver de onde que é produzido esse morango. Aqui na propriedade da família Forjarini, tudo foi muito bem pensado e planejado. Desde a escolha das mudas, a altura em que a plantação foi suspensa, a cobertura nas 2 estufas para controlar a irrigação. Tudo isso para facilitar o trabalho e garantir que o fruto dos 5.000 pés plantados aqui seja de extrema qualidade. A ideia inicial era vender para estabelecimentos como mercados e fruteiras. Tanto que a família investiu na compra de câmaras frias para poder armazenar a colheita. Mas o Clóvis nunca chegou a usá-las. E o motivo disso é muito bom. Toda a minha produção hoje é vendido para o consumidor final. Não deu para mim botar nos mercados porque teve uma saída muito grande, uma procura muito grande do morango. Os morangos são escolhidos e embalados pela Rosemary, a esposa do Clóvis, que também já produz geleias da fruta. Nos dias que tem muita colheita, a filha mais velha do casal ajuda os pais. E o neto Davi vem junto. Além de ser fã de morango, ele já está aprendendo desde cedo os cuidados do cultivo. No primeiro ano da produção, a família Forjarini colheu cerca de 5.000 quilos de morango. E a previsão para este ano é ainda melhor, de colher cerca de 6.000 quilos. O resultado positivo vem de esforço e carinho com a plantação. Todos os dias eu estou dentro do morangueiro. Então, quanto mais aproximação sua e da planta, com os cuidados,
é natural que venha um fruto bonito, né? E você que tem uma propriedade rural, precisa ficar atento para o prazo da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 2021. Esse prazo termina já na próxima quinta-feira, dia 30. A contadora Ingra Ohana traz agora as dicas para a gente, aqui no ND Agro. O ITR é o Imposto sobre Territórios Rurais, sobre propriedades rurais. Quem precisa declarar? Todo aquele que possuir imóveis rurais, terrenos rurais, seja o próprio proprietário ou aquele que arrenda a terra que está sob o domínio daquele imóvel, daquele terreno rural. Ok? Como efetuar essa declaração? Pelo próprio sistema da Receita Federal, se baixa o aplicativo, o programa, tem como ser feito por lá, porém também os profissionais da contabilidade são aptos para estar lhe ajudando em relação ao ITR. Nem todo aquele que declara significa que vai pagar imposto, que vai pagar o ITR. Tem casos de isenção, mas em todos os casos precisa ser feita a declaração. Em caso de não ser efetuada a declaração dentro do prazo, tem uma multa onde é incidido por ausência da declaração. E o que acontece com aquele que não declara? Além da multa, em um certo estágio, se for vender esse imóvel, esse terreno, essa propriedade, não vai passar, não vai aprovar um financiamento por ausência das declarações. É a mesma coisa que o imposto de renda, né? Quando não declaramos, temos uma pendência, temos uma multa. Sobre o território rural, sobre a propriedade rural, é a mesma coisa. Portanto, se você possui uma propriedade rural, se você tem posse de um imóvel rural, atente-se ao prazo que é dia 30 de setembro, que se encerra para efetuarem a declaração. E foi sancionada a lei que institui a política pública de agroecologia e produção orgânica aqui no estado, o que significa mais investimento para os nossos produtores e comida de qualidade para os catarinenses. Lido é agrônomo, filho de produtor e proprietário de uma das 1.275 unidades de produção agroecológica cadastradas no estado. Nós temos hoje 50 e poucos itens certificados, são 58 itens certificados, de acordo com as normas do Ministério da Agricultura. E temos alface de diversos tipos, rúcula, couve, brócolis, repolho, os temperos, feijão, eventualmente. O carro-chefe é o morango, né? Morango orgânico. Hoje ele vende e entrega cestas de orgânicos, mas reconhece, não é simples trabalhar com este ramo. Produzir comida de qualidade, comida de verdade, orgânica, não é fácil e é preciso uma série de ferramentas que o poder público tem que dispor. A outra questão é que precisa de crédito, e crédito barato. O Lido não está sozinho. Santa Catarina é o quarto maior produtor de orgânicos do país. O número de pessoas que se dedicam a esse cultivo vem aumentando consideravelmente desde 2017. De lá para cá, algumas ações de apoio já foram executadas. Mas essa semana, uma nova lei promete promover e incentivar ainda mais o setor. É a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, proposta pelo deputado estadual Fabiano da Luz. Ela se baseia no desenvolvimento sustentável aliado à preservação, conservação e regeneração ambiental. A ideia veio justamente dos pequenos agricultores que sentem essa dificuldade de uma assistência, de uma parceria para desenvolver essa grande cadeia que os alimentos orgânicos nos oferecem. Para o presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado, o nicho é promissor. Esse projeto de lei faz com que os nossos agricultores que têm vocação para produzir produtos diferenciados possam garantir esse espaço e também oportunizar os compradores, ou seja, os moradores urbanos, as pessoas que residem ou no centro ou nos bairros, fazer a aquisição desses produtos. O mercado está aí aberto, então o que falta, de fato, são produtores. Com investimento, segundo ele, Santa Catarina pode vir a se tornar líder no mercado interno devido às suas características. Porque é um estado diferente dos demais, é onde predomina a agricultura familiar. Então, eu acho que não fica nenhuma dúvida que também poderemos ser e continuar sendo o primeiro em produção orgânica. A lei já foi sancionada. Agora nós vamos reunir com o governo do estado, com a Secretaria da Agricultura, EPAGRE e SIDAS, que a partir dali
construir quais serão as parcerias que o governo vai poder propor e como Santa Catarina pode sair na frente de outros estados com essa lei já em execução aqui em Santa Catarina. Ao consumidor, resta esperar. Quanto maior for a produção, menor o custo e mais variedade na mesa do catarinense. E a Epagre divulgou nesta semana a estimativa para a safra de verão. Se o clima ajudar, Santa Catarina deve apresentar um bom resultado, com destaque para o milho, que retorna à sua média histórica. Diferente da safra anterior, em que a estiagem e o ataque de pragas comprometeram a produção, para a próxima colheita a estimativa é de que o clima ajude e os resultados no campo sejam superiores. A produção de milho-grão, por exemplo, deve alcançar mais de 2.700.000 toneladas, 51,2% a mais que o ciclo agrícola 2021. Para a safra de verão do milho silagem, o volume também deve ser 61% maior, alcançando mais de 9 milhões de toneladas. No sul do Brasil, como um todo, o milho se recupere a produção. A gente está vendo o Paraná também aumentando a área de milho. O Rio Grande do Sul teve uma severa estiagem ano passado, igual Santa Catarina, quebrou a safra. Eles estão com a previsão também de recuperar. Então é interessante essa primeira safra cheia de milho para a gente chegar até maio, né? Eu diria que o Estado fez um esforço muito grande para que as pessoas trocassem a área de soja por área de milho, mas os agricultores não se sentiram seguros em função do que essa previsão de laninha, que é menos intensa do que a vez passada, pode afetar mais o milho, porque a soja é mais resistente. Algo que, para a Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina, irá se resolver com a soma de tecnologia e confiança do produtor para investir no plantio de milho. É difícil você ampliar a área, então a gente tem que ganhar na produtividade. E como é que você faz isso? É você colocar semente de boa tecnologia, uma semente que tenha alguma resistência melhor às pragas, à estiagem, o que faz com que ela suporte melhor esses desafios aí e consiga produzir mais. O monitoramento e acompanhamento técnico da Epagre também revelam um cenário positivo para o cultivo de banana. No ano passado, várias áreas foram devastadas pelo ciclone Bomba. Este ano, os produtores devem recuperar cerca de 48% das perdas. A expectativa é de que a produção ultrapasse 700.000 toneladas. O grão com a maior expansão de área plantada será a soja, quase 4% a mais do que a safra anterior. O plantio só inicia em outubro, mas os agricultores devem colher acima de 2.600.000 toneladas de soja nesta safra de verão, quase 12% a mais. A produção de maçã permanecerá praticamente estável. O arroz, devido à redução de área plantada, também terá produção inferior. E outro destaque é a produção de grãos de inverno, como o trigo. Trigo, nós tivemos uma safra aí praticamente do dobro da área plantada, chegando a próximo de 100.000 hectares de trigo. E segundo informações dos nossos técnicos, no interior já começou a colheita, a safra está excelente em muitas regiões. Nós estamos iniciando uma safra com um cenário positivo, né? Ficamos na torcida, né, para que esses bons resultados venham nessa próxima safra. Expectativa também para que a safra do milho retorne para a sua média histórica. Assim, a gente fecha o ND Agro de hoje. Lembrando que outros assuntos do estado e do país no nosso portal, o ND+. ND Agro está de volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.